Senhor presidente, obrigado por me permitir falar na sua comissão. Eu não estive de manhã, ouvi alguma coisa apenas de longe, mas estive à tarde e com respeito, que a cerimônia toda, né, merece, e com respeito que os palestrantes todos merecem, eu ouvi atentamente os argumentos a favor e contra a tese. Nenhuma consideração aqui vou fazer em relação a qualquer pessoa. Nem a própria relatora, que é colega médica. A ninguém em particular. Eu vou falar da tese em si. Também nenhum comentário de natureza religiosa, porque não tenho autoridade para fazê-lo. Vou falar em termos de ciência, para deixar bem clara a minha manifestação. Eu sou diplomado em medicina e sou professor de medicina há mais de 3 décadas. Sou diplomado em matemática e física. E ao longo da vida só fiz 2 coisas. Trabalhei e estudei só. De filosofia, de que eu vi comentários aqui, eu li mais de 200 obras. Muito bem. Se a plateia não quiser ouvir, que fique à vontade. De maneira nenhuma vai atrapalhar-me. Pode ficar totalmente à vontade. A primeira questão que foi aventada, que foi aduzida, é a questão do início da vida. É sabido por qualquer indivíduo que estudou medicina que na hora exata em que o espermatozoide e o ovócito, que é chamado normalmente de óvulo, ainda não o é, no momento exato em que eles se fundem, está tudo pronto. Eu disse, eles se fundem, não é quando o espermatozoide entrou, porque no óvulo, ovócito, óvulo, porque algumas horas ainda se passam até que os 2 núcleos se fundam. Quando os 2 núcleos se fundem, há um processo extraordinário, criado pela natureza, ou por Deus, se quisermos falar assim, com todo respeito a todas as religiões. Naquele instante em que houve a fusão dos núcleos, a partir daquele instante, e não há ninguém que tenha a condição de negar isso, existe um novo ser. Naquele instante existe um novo ser. Dir-se-á, numa argumentação falaciosa, dir-se-á, mas se aquele pré-embrião, nesse neologismo ridículo que foi criado, se aquele pré-embrião não for colocado, né, no útero, quer dizer, não houver anidação, ele não subsiste. Sim, é verdade. Mas aí eu vou pedir licença à filosofia. E vou citar Mao Tse-tung, que é um filósofo, que foi um filósofo, já morreu há muito tempo, e que é um dos representantes do movimento comunista mundial. Com todo respeito aos que ainda defendem essa tese. Mao Tse-tung tinha uma imagem belíssima. Eu estou falando com respeito a todos, mesmo com aqueles de que discordo. Mao Tse-tung dizia, se nós tomarmos um ovo e uma pedra, e os colocarmos sob uma galinha, do ovo vai nascer um pinto, da pedra não nasce pinto. Se nós colocarmos o ovo e a pedra numa estufa, do ovo também nasce pinto, da pedra não vai nascer pinto. O que o grande líder chinês queria dizer, e eu estou dizendo grande líder porque ele o foi, independentemente da corrente ideológica que tenha defendido. Foi um grande líder. Mas o que ele queria dizer, e já lá atrás de Mao Tse-tung, muito atrás, Aristóteles também tinha dito, com a concepção de ato e potência, o que ele queria dizer era que o que vale é o fator interno e não externo. O externo é coadjuvante, mas não é determinante. O que é determinante é o que está ali dentro. Pois bem, senhores, que me ouvem com atenção, que assistem ao pronunciamento, naquele instante que os 2 núcleos se fundiram, ali já está o novo ser. Os gêneros, ou em linguagem mais moderna, os cistrons, já determinam exatamente o que vai ser. Claro, do ponto de vista genotípico, porque o fenótipo se alterará, como sabem os colegas médicos e muitas pessoas que estudam o assunto, em função do ambiente. O fenótipo se alterará. Mas genotipicamente está tudo ali. Dali não vai nascer carneiro, boi, macaco. Dali vai nascer um ser humano.
outro argumento ainda sobre essa primeira questão, perdoe-me, mas eu quero crer que é fundamental esse esclarecimento, que é científico. Eu não estou entrando em nenhuma consideração religiosa, em termos de ciência, porque muitos dos colegas perguntaram, afinal de contas, quando começa? Né? Eu quero ter o direito de falar, e vou ficar até o fim, e quero ouvir alguém, médico ou não, que fale em sentido contrário, que negue. Um outro argumento, especioso também usado, é o seguinte: naquele instante, onde os dois núcleos se fundem, por alguns dias ainda, pode ocorrer, ainda no processo inicial, em que as células se dividem numa velocidade extraordinária, a partir da primeira, né? Ainda é possível que eles se separem e se formem gêmeos unizigóticos, de um zigoto só, chamados normalmente univitelinos, o que também não é muito correto. Pois bem, mas ainda assim, se forem dois, pior, são dois seres vivos. É assassinato em duplo. Ai, pior ainda. Os dois seres, se forem dois, dali gerados, também não serão macacos, carneiros, bois, não, serão humanos. Muito bem, essa é a primeira questão. A segunda questão, sobre a qual eu vi bastante, um número enorme de comentários, foi sobre os valores nos discursos extremamente bem pronunciados dos convidados, de um lado ou de outro. E todos têm que ser respeitados. Num certo instante eu pedi à plateia, vamos ouvir. Como é que poderemos criticar se não os ouvirmos? Então houve uma argumentação sobre os valores. E os que defendem o aborto, o abortamento, o ato de fazer abortar, né? Que também é uma questão semântica, aborto seria um ser que nasce, mas já está consagrado. Os que defendem dizem assim, não, nós estamos defendendo a vida, é a vida da mulher, né? Bom, aí vamos mergulhar bem na questão. Se estiver, vejam os senhores, documentado de maneira inequívoca que a mulher corre risco de vida, a legislação já defere o pedido? Não há por que haver essa discussão. A discussão é estólida, perdoe-me. Estólida, quer dizer, tola. Os argumentos todos são despiciendos, não interessam. Já está decidido isso, a lei está aí. Não é o risco de vida. No estupro, embora eu em particular e muitos de nós também discordemos, porque acreditamos que ao Estado caberia o direito e a obrigação de cuidar do nascituro, ainda assim, sem conotação religiosa alguma, ainda assim a lei também já defende. Então não é essa a discussão é outra. O que se pretende, senhores, é abrir, como dizem muitos, uma pequena porta. Pela porta passa um, daqui a pouco passa uma multidão. O perigo é se legislar permitindo de maneira abrangente uma prática que, sem dúvida alguma, é criminosa. É assassinato. Eu ouvi falar de eufemismo, um ou outro usou. Mas que outro nome no vernáculo poderíamos dar para o texto tão bem escrito, acobertando um procedimento tão vil, se não eufemismo? Que outra palavra melhor no vernáculo estaria apropriada? Porque diz assim, eliminação do conteúdo uterino, né? Mas são tantas expressões, cada uma redução terapêutica, interrupção. Meu Deus, por que não dizem de maneira clara assassinato? Por que não dizem? Por que não dizem? Eu ouvi aqui, de maneira clara e inequívoca, de um dos conferencistas, eu estou usando a expressão bem genérica, uma senhora que se exprimia muito bem, não me recordo do seu nome, ela disse que o fenômeno social, vejam, senhores, eu ouvi, não é um fenômeno científico. Meu Deus, tudo que eu estudei, em mais de 50 anos de vida, eu tenho que rasgar os livros. Eu não podia interrompê-la por respeito. Um minuto, por favor, senhores.
Eu não queria interromper a ilustre palestrante. Não queria interrompê-la. Mas todos nós que fizemos as pós-graduações a que temos direito, mestrado e coisas similares, nós estudamos também sociologia. E Augusto Conte estaria se levantando do túmulo indignado. Desde quando, então, a pirâmide de Vilfredo Pareto, eu notei na hora aqui, desde quando a curva de Gauss não é aplicável a fenômenos sociais? Desde quando longilíneos, brevilíneos não se distribuem numa curva matemática? E isso não é fenômeno biológico, social? Meu Deus, eu fiquei aqui pasmo. Eu fiquei perplexo. Dizer em alto e bom som, na Câmara dos Deputados, que sociologia não é uma ciência. Então, direito também não é. E as faculdades todas, onde está escrito faculdade de ciências jurídicas, teriam que anular. Deixou de ser. Se tudo aquilo que tratar, vejam, senhores, do que não é exato, deixar de ser ciência, só a matemática sobrará. Só ela. Porque nem a física, eu estudei, tenho diploma em física, sei do que eu estou falando, nem física sobraria. E a própria matemática, ela pergunta, se alguém dos senhores perguntar qual é o objeto da matemática, a pergunta é para todos que respondam depois. Qual é o objeto? Matemática não tem objeto. Ela estuda a si mesma. É o autoestudo. Então só ela é ciência. Que absurdo. Que falta de senso. Eu queria dizer para os senhores colegas, para os ilustres convidados, os colegas, particular o senhor presidente, e para aqueles que assistem ao pronunciamento, que na nossa casa já se cometeram heresias. Eu estive presente. E é como falar para um túmulo. Porque aqui na nossa casa aprovou-se a utilização de células-tronco. Não os remanescentes delas que ainda estão na medula óssea, não. Aprovou-se o uso dos embriões. E uma discussão feita no nosso plenário não é em silêncio assim. Não o é. Todos sabemos disso. Num caos em que o que se fala não é ouvido. Era quase impossível acordar as mentes dos colegas para o absurdo que era aquilo. Porque os embriões que estão aí congelados são seres vivos, sim. E mais uma vez abriu-se a porta para o poder maléfico das multinacionais da morte. Isso sim! Isso sim! Isso sim! Na nossa casa, porque é casa daqueles que, como eu, são representantes do povo. Na nossa casa também se aprovou a questão da interrupção da gravidez, no caso dos anencéfalos. E a discussão era a mesma. Não tem vida. Sim, mas se discutiu e chegou bem perto. Eu sei. Tá aí. É uma questão só de tempo. Só de tempo. Eu fiquei felicíssimo quando aqui cheguei e vi Sua Excelência, Dr. Cláudio Fonteles, falando. E verifiquei, com clareza também, que ele é coerente, porque ele impetrou uma ação, não me lembro o tipo exato, de constitucionalidade, ação direta de constitucionalidade do Supremo, por causa de algo que nós tínhamos feito aqui. Eu dou de público, parabéns ao senhor, conheci-o hoje, parabéns pelo seu interesse em defender o que há de mais belo no planeta, que é vida humana. Parabéns ao senhor. É preciso que fique claro, eu venho dizendo isso há 16 anos, desde que criei o nosso partido, que tem hoje 2 representantes apenas, a mim e ao doutor Elimar nesta casa. 4 já saíram. É preciso ficar claro e deixar bem claro qual é o papel do Estado. O Estado não foi criado para matar. O Estado existe para fazer com que as diferenças individuais sejam corrigidas. É o Estado que, através de uma tributação judiciosa e não desse sistema tributário de faz de conta, imundo, repugnante, é o Estado, sim, que deve
deve, pela tributação judiciosa, fazer com que aqueles que não puderam ganhar na luta pela vida, aqueles que não são tão bem dotados, possam ter o direito à luz. E o Estado em que nós vivemos, ou melhor dizendo, o governo, que é o Estado em ação, é o que há de pior em exemplo de governo. É o que há de pior. O governo, esse que aí está, não faz mal. Eu tenho o direito de falar, doutora. O direito. Legítimo. Eu não estou ofendendo. Para concluir, deputado, continue. Eu não estou ofendendo. Eu não estou ofendendo nenhuma pessoa em particular. Eu estou falando de um governo, de um modelo, que na verdade não é novo. Ele vem de há muito. O governo a que me refiro não é apenas o atual. Esse, não é este, porque eu não faço parte dele. Esse governo que aí está é apenas uma continuação dos anteriores. De há muito que nós não temos no Brasil algo preocupado com o país. E aqui é um outro ponto que é também importante. Disse um dos conferencistas que a ciência vai mudando. É verdade. E citaram Copérnico. Claro, todos os ptolomaicos acreditavam que o nosso mundo era o centro do universo conhecido naquela época. Claro que a ciência dá contribuições cada vez mais. Não há dúvida quanto a isso. Mas se há uma coisa contra o que todas as sociedades se bateram, foi contra o ato discricionário de matar pessoas. Quando os fascistas e os nazistas impetraram a pena de morte, em tantos lugares do mundo, mesmo nos Estados Unidos, sempre há vozes que se levantam contra isso. É difícil encontrar, quanto maior é o grau de civilização de um povo, é difícil encontrar apoio popular para o ato do assassinato. É muito difícil. É muito difícil. Eu quero dizer para os senhores que me ouvem que, na verdade, quando o colega ilustre deputado Zimbaldi perguntou e quem está por trás disso, não é, meu colega, nenhuma organização dessas. É como a mesada de 30 mil, a mesma coisa. Aquilo é pagamento de trombadinha para vender o Brasil. Veja bem, não é essa a questão. O problema é infinitamente maior. Existe, e eu deixo registrado aqui, um projeto mundial hediondo, demoníaco, um projeto dentro do qual essa discussão aqui se encaixa do aborto. O processo é neomalthusiano por excelência. É de diminuição das populações dos países que têm muita riqueza. O que interessa para os donos do mundo não é povo no Brasil. O que interessa é a riqueza do Brasil. Acabarei, senhor presidente. Quanto menos gente, melhor. O projeto do aborto, o que quer, senhores, é apenas diminuir cada vez mais a taxa de natalidade, que já vem diminuindo. Na década de 70, o índice de crescimento demográfico era de mais de 3. Hoje ele é um pouco mais do que um, próximo dos índices de países desenvolvidos. É mentira que existem muitos desempregados porque tem muito menino pobre. Mentira isso. Nós temos gente de menos e não de mais. Para concluir, senhor presidente, a última frase. O que se pretende com isso, o que se quer é legislar, é tornar absolutamente legítimo o direito de matar. É isso que se quer. E é exatamente com essas palavras que eu peço para os deputados da comissão que pensem, que examinem na hora de votar o projeto. Muito obrigado, senhor presidente.